como uma alternativa para o Dia de Campo da Fruticultura, que ocorre tradicionalmente todos os anos no Parque de Exposição da Expo Agro Afubra, no Rio Pardo, onde a Emater, junto com a Embrapa Clima Temperado, apresenta para os produtores, técnicos e público em geral questões importantes para a atividade da fruticultura. Os temas abordados nos módulos foram selecionados a partir de demandas identificadas por produtores e técnicos, tendo como referência os cenários da fruticultura no Alto da Serra do Botucaraí, Vale do Rio Pardo e Centro-Serra, regiões atendidas pela regional da Emater Soledad, e Vale do Cari e Vale do Taquari, que são regiões atendidas pela regional da Emater Lajeado. Lembrando que teremos aqui hoje, né, o pesquisador da Embrapa, Dori Nava, e a colega da Emater, a Miriam Trevisan, junto com o produtor João Batista, né? A Miriam e o João são da região do Vale do Caí, né? E todos eles vão falar um pouco sobre mosca da fruta, um pouco da biologia, do comportamento, manejo, entre outras questões. Enfim, eu desde já convido a todos a participarem do chat, né? As perguntas vão ser respondidas ao final das 3 palestras, e agora eu queria convidar o Dori, né, para abrir na nossa tarde sobre a mosca das frutas. O Dori Edson Nava, é engenheiro agrônomo pela FAEM-FEPEL, doutorado em entomologia pela Exalc-USP, e tem pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Davis, é pesquisador da entomologia, controle biológico da Embrapa Clima Temperado. Boa tarde a todos. Então, a palestra que eu vou falar vai ser sobre mosca das frutas. E eu vou abordar nessa palestra uma parte da bioecologia, a parte também de monitoramento, né, e principalmente a parte de controle. Patrícia, só não estou vendo... Ah, tá aqui, tá ok. Então, conforme a Patrícia comentou, é o 3º módulo, né, e mosca das frutas é sempre um problema na fruticultura. Um problema que muitas vezes você não tem opções, né, para controle, para você solucionar. Esse é o roteiro, então, que eu havia comentado. E, de pronto, a gente faria uma pergunta, né? Quais espécies de mosca das frutas de importância econômica ocorrem no Brasil? E, para responder essa pergunta, não é tão simples, né? Mas, de uma maneira geral, os produtores conhecem muito bem, né, a Anastrefa fraterculus. Vocês veem ela aqui. Ela, então, pertence ao gênero Anastrefa. Nós temos a espécie Bactrócera carambola, que está restrita na região norte do Brasil, e temos também a espécie Ceratitis capitata, né, uma única espécie no gênero, e ela tem uma ampla distribuição, né, no Brasil, sendo que ela está presente em vários países, né, então ela foi uma espécie introduzida no Brasil no século passado. Se nós falarmos com os produtores do sul do Brasil, né, a maioria vai comentar que a principal é a Anastrefa fraterculus. Mas nós temos também Ceratitis capitata, que é importante, principalmente na região sudeste e na região nordeste. E existem outras espécies, por exemplo, a Anastrefa grandes, que ataca cucurbitáceas, né? A Anastrefa striata, a Anastrefa pseudoparalela, oblíqua, zenilda e sorócula, que são importantes dependendo da região geográfica. Então, nesse mapa, nós vemos a distribuição das principais espécies. E nós temos, então, como eu havia comentado, Bactrócera carambola, está aqui na região no estado do Pará. Ela está presente também quer dizer, está no Amapá, presente no Pará e em Roraima. Nós temos Ceratitis capitata, que está aqui no Vale de São Francisco, na região sudeste. Ela ocorre no sul também, principalmente na região da fronteira, aqui com o Uruguai e com a Argentina. A Anastrefa fraterculus, ela está mais no centro-sul. E eu coloquei aqui a Anastrefa grandes, que é uma espécie que não ataca frutos, mas ataca cucurbitáceas. E ela está praticamente distribuída dos estados do centro-oeste, sudeste e sul, sendo que ela é limitante, então, para a produção principalmente de abóboras, melões e melancias.
quando a gente comenta em hospedeiros, é difícil saber quais frutíferas não têm mosca das frutas. É uma tarefa ingrata, vamos dizer assim. É mais fácil você comentar que existem várias espécies, né, de hospedeiros do que você colocar alguma espécie que não tem infestação. Então, a literatura nos diz que, por exemplo, para a Anastrefa fraterculus, que é a mosca das frutas sul-americanas, nós temos atualmente 158 hospedeiros. Já para a Ceratides capitata, nós temos 114 hospedeiros, que é a mosca do Mediterrâneo. Então, vocês vejam que ela ataca praticamente todas as frutas que nós conhecemos. Ataca desde frutas nativas até frutas cultivadas. O hospedeiro ele é importante, né, para o manejo, por quê? Porque ele serve, na verdade, de multiplicação. Então, se nós colocarmos os hospedeiros com as épocas de frutificação, a gente pode manter mosca das frutas na natureza durante todos os meses. Vocês veem aqui que mesmo nos meses de inverno, julho e agosto, setembro, nós temos néspera, né? E a mosca está presente em néspera. Nós temos também citros, né? Vemos aqui embaixo, mosca está presente em citros. E citros, praticamente, nós temos produção quase todos os meses do ano, com exceções de alguns, né? E o que acontece? Do inverno, está acabando o inverno, começou a primavera. Então, nós temos a mosca indo para jabuticaba, para pitanga. Pitanga tem 2 safras normalmente por ano e ela se multiplica muito bem nessas frutas. Ela ataca após pêssego, né, que é importante nas regiões aqui do sul, do Rio Grande do Sul, e na região da Serra, e assim por diante, né, de maneira que ela permanece, então, durante todo o tempo no ambiente, mesmo durante o período de inverno, onde ocorre vamos dizer assim, a diminuição do desenvolvimento por causa do efeito da temperatura, mas o hospedeiro propicia que ela se mantenha e se multiplique. E em relação ao ciclo biológico, também é importante conhecer, porque, baseado nas fases do ciclo biológico, eu dirijo minha aplicação de produto químico ou a minha técnica de controle. Então, nós temos aqui, vamos iniciar pela fase de ovo, né? Vocês veem aqui, em uma das fotos que eu estou demonstrando, aqui é um ovo de Anastrefa fraterculus. Normalmente, a Anastrefa sempre coloca um ovo por cultura no fruto. Aqui nós temos a casca e aqui nós temos a polpa. Nessa outra foto, nós temos uma postura de Ceratides capitata. Vocês veem o quê? Uma depressão, que foi o local onde ocorreu a introdução do ovipositor, e nós temos aqui vários ovos, né? Existem relatos que ela pode colocar em uma única cultura cerca de 30 ovos, que é uma característica que diferencia as duas espécies. Então, na fase de ovo, que tem uma duração de 2 a 10 dias, né, dependendo da temperatura, saem as larvas. As larvas, elas se alimentam da polpa e elas passam por 3 ístares. Nós chamamos de estádios larvais. Quando ela está próximo do último, do terceiro, ela sai do fruto e pupa no solo. Então, a larva mais ou menos dura de 14 a 35 dias. Vocês veem que pode chegar até 35 dias se a temperatura está baixa. E ao se transformar em pupa no solo, normalmente, nas camadas superficiais, ela fica protegida e por um período de até 43 dias, né, ela pode ficar nessa fase. Isso demonstra que durante o inverno nós podemos ter reservatórios de pulpas, né? As pulpas, os adultos podem fazer postura durante o outono. Essas pulpas vão ficar no solo devido à baixa temperatura e vão emergir justamente no momento em que inicia o aumento da temperatura. E ao emergir, então, os adultos, eles demoram em torno de 10 a 12 dias para se acasalar e fazer postura. E é o momento onde tanto as fêmeas quanto os machos necessitam se alimentar de proteínas, né, de exudatos que tem na natureza, de material em decomposição, para que ambos, né, macho e fêmea, possam amadurecer o sistema reprodutor. Então, é justamente nesse intervalo de 10 dias, né, que nós temos
uma margem aqui para fazer o controle. E principalmente o monitoramento, que é quando os insetos buscam, então, pela proteína hidrolisada, que é utilizada normalmente para fazer esse monitoramento. E dos ovos colocados aqui, assim, eles colocam os ovos, então, dá continuidade para o ciclo biológico. Depois, mais adiante, quando a gente for falar do controle químico, a gente vai demonstrar aonde esses produtos eles agem, qual é a fase do desenvolvimento. Bem, os danos todo mundo conhece, mas é bom colocar aqui que as fêmeas podem causar danos diretos, né, ao ovo ovipositar. Então, ao colocar o ovo no fruto, tu está fazendo uma abertura. Nessa abertura, então, podem entrar alguns patógenos, e esses patógenos, eles podem se manifestar no momento ou após, quando o fruto vai se desenvolver, né? E normalmente sempre próximo da colheita, quando então você tem as condições para que esse fungo cause podridões, né? Nós temos a podridão, por exemplo, no pêssego, podridão parda, causada pelo fungo Monilha fructícola, e nós temos também podridões em bagas de uva, né? E aqui a gente vê no detalhe o dano, então, das larvas que causam na polpa. As estimativas de dano, né, elas giram em torno de 180 milhões. Essa aqui é uma informação do Ministério da Agricultura e é uma informação para a espécie Ceratitis capitata. Então, só Ceratitis capitata tem essa capacidade de causar dano. Imagine as outras espécies que são importantes. E uma questão importante também é quando você produz frutas para o mercado internacional. Então, por exemplo, se você for exportar maçã, que é o caso aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que exporta até 10%, há uma grande restrição, né, para evitar a ocorrência das moscas das frutas. E os produtores que produzem para exportação sabem, né, do risco que você tem de exportar uma fruta onde você tem alguma larva, né, você pode embargar praticamente toda a produção. Dori, só um minutinho, tu pode desconectar a tua câmera que está dando uma interferênciazinha no áudio? Tá, pra gente ver se melhora? Aqui nós temos mais uma imagem, né, do dano causado em citros. Melhorou, Patrícia? Melhorou. Então, aqui nós temos um dano, um sintoma do ataque de mosca das frutas em citros. E normalmente o produtor vê quando os frutos estão no solo. Mosca das frutas em citros nunca foi um problema muito grande. Nos últimos anos, a gente tem observado perdas significativas, tanto em laranjas, né, quanto em bergamotas, em tangerinas. E até onde a gente sabia, a espécie que era causadora de dano era a Ceratitis capitata. E hoje a gente vê que a Anastrefa fraterculus ela está muito bem adaptada nesse hospedeiro. Depois, a colega Miriam vai falar justamente sobre mosca das frutas, né, em citros, que é um importante relato. Bom, aqui a gente fez um gráfico demonstrando, né, como é que era o manejo de mosca das frutas. Então, antes de 2000 e após 2000, aqui é uma linha do tempo. E vocês veem que antes de 2000, nós tínhamos aqui aplicação por cobertura e aplicação por isca tóxica. A aplicação por cobertura era feita principalmente com inseticidas de ação sistêmica. O que significa? Significa que esses inseticidas, eles penetravam na fruta e eles controlavam o quê? Ovos e larvas. E tinha maior efeito residual, né? Então, o produtor, baseado nessa informação, fazia 2 aplicações e praticamente garantia a safra. Por quê? Porque o efeito residual normalmente poderia chegar a 21 dias. Então, se tu pegar aí um período de ataque de 30 a 40 dias antes da colheita, você conseguia proteger praticamente todo o teu cultivo. E a isca tóxica era aplicada, então, nas bordaduras, eram feitas aplicações semanais, reaplicados em casos de chuva, porque essas iscas eram normalmente líquidas, e isso dava uma maior mão de obra, né? E o foco das iscas tóxicas sempre foi o adulto. Então, as iscas eram aplicadas nas bordaduras justamente para evitar que os adultos entrassem no pomar. Nessa época de transição, houve a retirada dos inseticidas sistêmicos. Então, saíram todos aqueles produtos organofosforados
que tinham esse efeito residual longo, né? E eu coloquei justamente aqui o inverso, por quê? Porque hoje é importantíssimo eu utilizar isca tóxica com foco nos adultos para manejar a mosca das frutas. Por quê? Porque hoje não temos mais produtos que atingem larvas e ovos. Nós temos os produtos que atingem quem? Adultos. Então, se eu fizer uma aplicação de um produto de ação de contato quando não tem adulto no campo, eu vou estar gastando dinheiro, vou estar jogando dinheiro fora, né? Então, hoje é importantíssimo o uso de iscas tóxicas para evitar que a minha população aumente e cause dano no pomar. Então, esse é um resumo que eu gostaria de apresentar, que a gente vai comentar mais alguma coisa na frente. Bem, em relação ao monitoramento, no caso de mosca das frutas, ela pode ser feita com o uso de uma proteína hidrolisada, ou levedura, colocada em uma armadilha. Então, nós temos aqui uma armadilha bola, popularmente chamada. No mercado, nós temos várias proteínas hidrolisadas, né, comerciais, e elas são utilizadas para monitorar os adultos, né? Então, são atrativos alimentares que as fêmeas necessitam, não sei se vocês lembram quando eu comentei, ingerir proteína para completar o aparelho reprodutor. Esse monitoramento, ele pode ser feito também, no caso de ceratites, utilizando feromônio sexual. Então, nós temos aqui uma armadilha delta. No interior dessa armadilha, eu tenho um sachê aqui liberando o cheiro do feromônio, né, que atrai os machos ficam aderidos no piso, e eu faço a contagem semanal e eu consigo estabelecer, então, aí a minha população. E aqui nós temos uma armadilha PET, onde que nós temos a proteína hidrolisada. Se eu não tiver condições de comprar o feromônio sexual, eu posso utilizar também o atrativo alimentar à base de proteína para capturar ceratites captata. Existe toda uma metodologia para você aplicar, né, esse monitoramento. Então, aqui nós temos um exemplo onde nós fixamos uma armadilha numa entrada de um pomar. Vocês veem aqui no detalhe que nessa armadilha, na base, nós temos, então, uma solução de proteína, normalmente de 3% a 5%, são as mais comuns aí utilizadas. Esse preparo é feito, colocado nesse local, e semanalmente a gente parte, então, no pomar, vai para o pomar e retira esse líquido através de peneira, escoa o líquido, peneira, e você vê os insetos que ficam retidos na peneira e faz a contagem. Então, esse é o procedimento para tu avaliar o número de adultos que você captura nas armadilhas, né? Pode capturar tanto machos quanto fêmeas. As armadilhas sempre são instaladas numa altura de 1,10 m, 1,20 m, né? Uma altura que fique boa para o produtor chegar e avaliar. E o número de armadilhas é muito variável. Para pomares, né, uniformes e grandes, você pode utilizar uma armadilha a cada 4 a 5 hectares. Pomares menores e regulares, você tem que aumentar o número de armadilhas. Aqui nós temos outro detalhe também, né, demonstrando a instalação da armadilha na beira da mata, e aqui em locais onde você tem plantas hospedeiras que são hospedeiras de mosca, né? É o local de multiplicação da mosca. Qual que é a interpretação, né? A interpretação técnica é através do índice MED. O que significa? Mosca, armadilha, dia. Então, baseado nesse índice, se ele for inferior a 0,5 ou menos de 3 moscas, o agricultor continua realizando a aplicação de pulverização com isca tóxica. Se esse índice for maior, né, ou mais de 3 moscas, eu faço aplicação por cobertura. Só que isso aqui é muito relativo. Por quê? Porque o meu índice MED é muito influenciado pelo meu atrativo. Então, muitas vezes o produtor se baseia no índice MED e quando vê, ele perde a produção. Então, o produtor deve utilizar outros critérios. Quais são esses outros critérios? Ele deve observar a maturação dos frutos. Quanto mais próximo da maturação, maior é a tendência de você ter mosca, né? A mosca chega no pomar pelos odores aí liberado pelos frutos. A época do ano é super importante.
né, e o conhecimento do produtor em relação ao pomar, né? Então, o produtor, normalmente, que cuida do pomar, ele sabe qual que é o ponto de entrada da mosca no pomar. E, baseado nessas informações que, vamos dizer assim, extras, ele consegue ter um melhor manejo da mosca no pomar. E é esse sistema de monitoramento que a gente utilizou para fazer o sistema de alerta. Então, existe um sistema de alerta para a mosca das frutas, hoje sendo utilizado em Pessegueiro, na região sul do Rio Grande do Sul e na região da Serra Gaúcha. Sobre o controle. Então, o controle, nós podemos fazer controle químico, utilizando iscas tóxicas e aplicação por área total, cobertura. Ele pode ser feito através de ensacamento de frutos, coleta massal e controle biológico. Dentro da questão do controle com produtos químicos, a gente tem o uso de iscas tóxicas. O que é uma isca tóxica? É nada mais do que a mistura de um inseticida junto com um atraente alimentar, que pode ser uma calda de fruta, um suco de fruta, melaço, açúcar ou proteína hidrolisada, que normalmente são comerciais. A gente indica usar a proteína hidrolisada porque normalmente ela é padronizada. Então você consegue comparar resultados de uma área com outra. Quando você utiliza esses outros produtos, eles têm uma durabilidade menor, né, e eles acabam muitas vezes não refletindo bem o que ocorre ao longo de um tempo. Essa foi a parte que mais evoluiu hoje dentro do manejo de mosca das frutas. Então, tem uma tabela aqui onde consta os atrativos alimentares e formulações de isca tóxicas de pronto uso disponíveis no Brasil. Vocês veem que nós temos aqui o nome do atrativo, a categoria, se é atrativo alimentar ou se é uma isca tóxica de pronto uso, a diluição recomendada e o fabricante. Então, vocês vejam que nós temos melaço de cana-de-açúcar, que foi sempre o mais utilizado, ou até pouco tempo, Biofruti, Floral, Isca Samaritá, Anamed e os Suxis, que são, então, esses produtos utilizados para uso de isca tóxica. Existem algumas recomendações para a aplicação de isca tóxica. Então, aplicar nas bordaduras do pomar e em hospedeiros alternativos ou hospedeiros abandonados. Por quê? Porque são desses locais que a mosca se multiplica. A mosca não se multiplica no interior do pomar, ela vem de fora. Então, para você ter sucesso, você tem que evitar que a mosca chegue no pomar. A aplicação é semanal e, caso chova, reaplicar, né? Aqui, até pouco tempo, nós tínhamos, então, esses atrativos que eram líquidos, e o que a gente recomendava? Sempre quando eu ia aplicar, deixar gotas maiores para que ocorresse depósito, para que o orvalho não lavasse, né? E a chuva realmente é uma adversária da isca tóxica, porque se chover você tem que reaplicar. Então, hoje existem atrativos na forma de pasta que tem uma durabilidade maior no campo. E isso evita, então, um custo maior com a reaplicação, tanto em relação ao produto, quanto em relação à mão de obra. Aplicado em menor área, né, você não precisa aplicar na área total, então você direciona a tua aplicação, e isso repercute em que? Em menor riscos de contaminação, tanto do fruto, né, quanto do teu ambiente, aí, dos polinizadores, dos insetos benéficos. E a aplicação, na verdade, ela atua sobre as fêmeas, né, e assim pode detectar o início da infestação. Em relação à aplicação total, né, área total, eu entro com um aplicador e faço essa aplicação em toda a área. E quando eu mostrei aquele gráfico onde você tinha antes de 2000 e após 2000, a gente observa que antes de 2000 nós tínhamos vários produtos que eram de ação sistêmica, né? Então tinha aqui, ó, organofosforado. Esses produtos foram banidos, nós não temos mais no mercado. O que sobrou hoje são produtos que atingem, né, ovos, quer dizer, que atingem adultos. Então são produtos que normalmente têm pequeno efeito residual. E você tem que dispor desses produtos para fazer aplicação. Eu me baseei nesses produtos porque eu peguei os produtos que são destinados aí para maçã e pêssego, e alguns desses também para citros. Então, basicamente, se você for fazer uma pesquisa hoje no Agrofit, né, são as culturas que nós temos produtos registrados.
as pequenas frutíferas não têm produtos, frutíferas nativas não têm produtos, e esse é um problema que o produtor tem enfrentado para controlar a mosca das frutas. No caso da aplicação por área total, então, sempre utilizar produtos registrados no mapa, escolher produtos mais seletivos aos inimigos naturais e polinizadores. Existe hoje uma pressão muito grande, né, e a gente tem acompanhado na mídia aqui, principalmente a morte de abelhas, e os produtos que nós utilizamos hoje, eles já têm essa informação, né, se eles são seletivos ou não são seletivos. Se possível, utilizar produtos de diferentes princípios ativos para evitar o desenvolvimento da resistência. Então, isso dentro do possível, né, devido à pequena quantidade de oferta que nós temos. É importante aqui, né, que a gente utilize esse princípio, talvez não tanto para a mosca das frutas, mas para outras pragas. A gente não tem observado resistência para a mosca das frutas, mas é uma preocupação que sempre fica para o produtor. Usar os equipamentos de proteção individual, isso é super importante, né, para a saúde do aplicador. Realizar as aplicações baseadas no monitoramento e na experiência do produtor. Então, eu tenho que monitorar, essa é uma necessidade hoje para você manejar mosca. O produtor muitas vezes acha que você está gastando tempo, né, e isso não vai ser útil, né. O monitoramento ele é essencial para você saber quando o adulto está no teu pomar ou não. Sem ter essa informação, fica difícil você fazer uma aplicação. Sempre que possível, utilizar outros métodos de controle. Então, tentar consorciar aí, muitas vezes, ensacamento, controle biológico, né, uso de isca tóxica, isso é importante. Aqui tem um gráfico em relação ao ciclo biológico, e isso aqui eu queria demonstrar que é importante, né? Então, antes de 2000, nós tínhamos o nosso foco do controle era aqui, né? Ovos e larvas. Aqui nós tínhamos produtos que eram aplicados, eles penetravam aqui na polpa e controlavam, né? Então, você fazia uma prevenção preventiva. Hoje, o nosso foco é adulto, né? Nós temos que focar aqui nos adultos antes que ocorra a oviposição. Então, naquele período de até 10 dias, onde os produtos irão atuar. Em relação ao controle biológico, nós não temos hoje produtos comerciais que são utilizados para que o produtor possa comprar e adquirir. Mas é importante que o produtor conheça quais são os inimigos naturais, parasitóides e predadores no pomar. Para quê? Para que ele preserve esses inimigos naturais. Esses insetos, na verdade, eles fazem um controle extra, né? E é difícil para o produtor, muitas vezes, saber quantificar, né, a eficiência do controle biológico, mas a gente sabe que ele é super importante e ele é aliado. Então, por isso, quando você vai fazer uma aplicação com produto químico, você tem que utilizar produtos que sejam seletivos a esses inimigos naturais, de forma que você preserve eles no pomar. Em outros casos, você pode até tentar aumentar essa população, né, por meio da utilização de alguns alimentos açucarados. É um dos métodos de controle com potencial de uso por meio de produção em laboratório e liberação nos pomares. Então, existem estudos que estão sendo realizados justamente para ver a viabilidade de se produzir esses inimigos naturais, especialmente os parasitóides, em laboratório, em biofábricas, e você fazer uma liberação depois no campo. Então, ao invés de fazer uma aplicação de um produto químico, você vai fazer uma liberação de inimigos naturais. Esse é um método de controle que é muito utilizado, por exemplo, no México, Espanha, Israel e alguns outros países, inclusive aqui da América do Sul, como Argentina e o Uruguai também estão fazendo liberações de parasitóides para controlar mosca das frutas. E, normalmente, o controle biológico sempre ele é associado com a técnica do inseto estéril. Então, eles fazem liberação de parasitoides e machos estéreis, né, para tentar unir aí as vantagens das duas técnicas e você conseguir diminuir, suprimir a população com maior facilidade. E outro ponto importante é que o foco do controle biológico deve ser dado fora do pomar. Então, nós temos que sempre utilizar parasitóides e predadores, né, nos hospedeiros que servem de multiplicação de moscas. É lá que o controle biológico tem que atuar.
Se eu fizer muitas vezes a liberação de um controle biológico no pomar, e se o fruto, né, já estiver infestado pela mosca, dificilmente eu vou evitar o dano, né? Eu posso até controlar a mosca, mas o dano ele já vai estar causado. Aqui nós temos algumas fotos, né, de parasitóides, todos eles nativos, presentes aqui nas áreas do Brasil e que são estudados aí para tentar, então, utilizar o controle biológico aplicado. Nesse caso aqui, nós temos uma foto demonstrando fêmeas, né, de um parasitoide, que é o Dorictobraco areolatus, e uma bergamota aqui de citro, esqueci agora o nome da variedade, e aqui vocês veem o dano da mosca, então vocês veem as fêmeas que estão procurando as larvas justamente para poderem colocar os ovos nessas larvas e assim se multiplicar. Existem outros métodos, né? O ensacamento dos frutos, eu não vou detalhar aqui o ensacamento, mas você utiliza, na verdade, uma barreira física, utiliza papel, plástico, né? É uma técnica que é utilizada principalmente em goiabas e outras frutas que têm um valor agregado maior, porque você tem que ter uma remuneração sobre a mão de obra que você utiliza aí, que você despende para usar o ensacamento, né? Então, o ensacamento ela é uma técnica complementar e para algumas frutíferas que têm um alto valor agregado. No caso da coleta massal, eu não vou abordar, porque a colega Miriam vai abordar. E existe também a catação de frutos infestados, que é super importante para tentar baixar a população. Então, você precisa fazer catação de frutos, né, especialmente daqueles frutos que estão próximos do pomar, para evitar que a mosca chegue no pomar. Muitas vezes o produtor vê que não tem mosca no pomar, mas tu sai do pomar e vai numa planta nativa que está próxima e ela está totalmente infestada pelas moscas. Então, lá é um criadouro de mosca, você não pode deixar frutos no solo, né? Tanto da frutífera que está próxima do pomar, quanto da frutífera que você está cultivando de uma forma comercial. Bom, algumas considerações finais. Eu queria colocar aqui que o controle de mosca é uma atividade que deve ser realizada todos os anos, faz parte do sistema de produção. Então, eu tenho que pensar controle de mosca das frutas, como eu penso poda, como eu penso adubação do solo, como eu penso irrigação. Eu não posso descuidar do controle de mosca das frutas. Por quê? Porque a mosca está presente nas nossas áreas. Ela sempre vai estar presente. Pode ser que tenha anos que tenha uma população maior ou menor, mas o controle, mesmo quando a população for menor, ele é necessário. O monitoramento, novamente, é essencial para o controle. Sem monitoramento, hoje, eu não realizo controle de mosca das frutas de forma eficiente. Por quê? Porque os produtos que eu vou aplicar, se eu utilizar o controle químico, eles atuam sobre os adultos, eles não atuam sobre larvas e sobre ovos. E, por último, devem ser consideradas várias medidas de controle e lembrar que a mosca das frutas vem de fora do pomar. Então, quanto maior a quantidade de técnicas ou métodos aí de controle eu posso utilizar no pomar para manejar mosca, melhor, né? Uma técnica é complementar à outra, e isso faz parte do que nós chamamos de manejo integrado de pragas. Como mosca vem de fora do pomar, é importante que você não deixe o pomar abandonado, né? Que o vizinho faça controle. Então, não é uma atividade pontual, é uma atividade que envolve todos os produtores de uma comunidade. Bem, pessoal, o que eu tinha para apresentar eram essas informações. São muitas informações que, quando a gente fala de mosca das frutas, você tem muitas direções que você pode dar, mas de uma maneira geral, né, para o produtor, é importante que ele tenha a noção de que você faça o monitoramento, né, e baseado no monitoramento você possa fazer o controle. A Patrícia, que trabalha daqui da Emater, que está mediando a nossa conversa, ela recebe muitas vezes amostras, né, na clínica fitossanitária. E esse problema que eu comentei em citros, ele tem sido frequente, né? Então, a gente queria
comentar que antigamente você se preocupava com mosca em algumas frutíferas. Hoje não, hoje mosca ataca praticamente todas as frutíferas comerciais e o manejo ele tem que ser direcionado no início. Nós não podemos ficar esperando o momento que a mosca está no pomar e eu tenha noção da perda que está causando. Se eu notar, né, que a mosca está atacando frutos, infelizmente eu já vou ter perdas e muitas vezes essas perdas elas podem ser até, não vou dizer totais, mas elas inviabilizam a produção de forma econômica de uma frutífera. Patrícia, era isso que eu tinha para falar e aí eu me coloco à disposição depois para perguntas. Muito obrigado. Pode abrir tua câmera aí, mas assim, ó, desde já a gente agradece muito, né? É sempre bom a gente relembrar, né, um pouco do histórico da mosca e as práticas de monitoramento e toda essa questão que vem sempre mudando como agricultura, né? Só para o pessoal entender que eu recebo a amostra, a Embrapa Clima Temperado, junto com a Emater Rio Grande do Sul, né, a gente tem um termo de cooperação, uma parceria, onde nós temos uma clínica fitossanitária que a gente dá suporte, né, aos colegas da Emater, né, e, consequentemente, aos produtores, nessa parte de diagnóstico de pragas e doenças. Então, a gente interage bastante, eu estou sempre incomodando ali, levando a amostrinha lá para ele. E, assim, eu só queria lembrar o pessoal um pouco sobre as perguntas, né? Se o pessoal puder direcionar a pergunta para a temática que a gente está abordando hoje, fica mais fácil. E as perguntas que surgirem, consequentemente, relacionadas a outros temas, podem ser encaminhadas para o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor da Embrapa. O pessoal vai postar ali no chat, né, o link que dá para fazer um contato, e também lembrar que vai ser postado ali no chat também, né, o link para o acesso para as informações do sistema de alerta. E agora eu vou chamar a colega Miriam, né, para falar um pouquinho sobre a mosca. A Miriam, ela é engenheira agrônoma, formada pela URGS, é extensionista rural da Emater, de Pareci Novo, da Regional de Lajeado. Tudo bom, Miriam? Agora tudo contigo. Bom, estou me ouvindo bem, Patrícia? Tá, estamos te ouvindo bem. Só tu, se for possível, depois tu ampliar ali, tu desliga a tua câmera, tá? Por favor. Tá. Como a Patrícia já falou, eu sou agrônoma, trabalho aqui na Emater de Pareci Novo, tem 7 anos. Eu vou relatar um pouco da experiência nossa com controle de mosca, com enfoque mais na produção de citros, que é um trabalho que a gente começou em 2014 com uma chamada pública de agroecologia. Então, na época, o enfoque eram produtores orgânicos e a gente também tinha uma problemática, como o Dori falou, que era a mosca, e na produção orgânica, além de você não poder usar o inseticida, a gente tinha que construir alternativas para controle. Então, o que eu vou relatar aqui é a experiência nossa, quanto o controle e o enfoque mais in citros, mas se estende para outros cultivos, e depois, na sequência, o João, que é um dos assistidos nossos, que tem feito esse trabalho, vai relatar a experiência. Bom, só a título de localização, a gente trabalha atende citricultores no Vale do Caí, que está aqui nessa região verde do mapa, e o município que a gente trabalha aqui em Pareci Novo, um município com 3.700 habitantes e uma área de citros de em torno de 1.000 hectares. E aqui no Vale do Caí é a principal região produtora de citros com finalidade mesa, então tem bergamota, laranja e limões. São em torno de 9.500 hectares e em torno de 3.700 produtores que desenvolvem a atividade. Em outras regiões do estado, como Alto Uruguai e região da Campanha, também tem citros, mas com finalidades diferentes em relação ao mercado consumidor. Aqui só para contextualizar um pouco a questão da mosca, como o Dori falou. Para nós, pensando bergamota,
a mosca é principalmente problema na Okitsu, que ela fica pronta e é a primeira que está disponível para consumo lá para fevereiro, março, abril, dependendo da região do estado que a gente estiver cultivando. Esse período de colheita vai se antecipar ou vai se estender. E agora que a gente, alguma coisa talvez na montenegrina, mas principalmente na murcote. A montenegrina menos, que também tem uma relação com o tipo de fruto. A murcote tem uma casca mais presa, então a mosca tende a atacar mais. Aqui eu botei algumas cultivares de laranja, então as primeiras tendem a ter problema em relação à mosca, e as variedades mais tardias aqui em relação à ocorrência de mosca e causar dano. O limão, a gente tem um limão o ano todo, mas no limão a mosca não é problema, porque mesmo que ela faça picada depois de prova e de postura, em função da acidez da casca, a larva não vai se desenvolver. O Dori já falou em relação ao ciclo biológico da mosca, mas pensando e retomando só um pouquinho aqui. A fase adulta é a partir do momento que ele deixa de ser pulpa até fazer postura. O nosso foco aqui é pegar a mosca aqui, independente se seja macho ou fêmea, e já pegar aqui na fase que ela é jovem, ou seja, um adulto jovem que ele não tem maturidade sexual. Eu coloquei aqui um adulto com capacidade de voo ou um jovem que ainda não faz postura. Então, quanto antes eu identificar no meu pomar que tem a presença da mosca e antes eu tomar uma medida de controle, eu vou evitar danos e vou estar atuando sobre uma população menor de insetos, tá? O que a mosca se alimenta daqui até atingir a fase adulta? Ela está tanto no pomar ou na mata, onde que ela se multiplica, ou ela vem da mata para dentro do pomar, ela se alimenta de exudato das plantas e de proteína. Então, ela vai se alimentar daqui até aqui e atingir a fase adulta, onde ela vai começar a fazer picadas de prova e postura. O que é importante isso? Bom, antes de qualquer medida de controle, eu tenho que monitorar, porque eu posso ou não ter mosca ocorrendo no pomar. Se eu, como o Dori já falou, se eu tiver fruto no chão e esperar esse momento para começar uma medida de controle, eu já tenho fruto no chão, ou seja, já tenho mosca no pomar, e quando o fruto está no chão, já tem larvas que estão ali que logo vão completar o ciclo, ou seja, eu vou ter uma população muito grande. E quando tem fruta no chão, quer dizer que eu posso ter um monte de outras frutas no pé, já com dano e que ainda não caíram, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem a possibilidade de usar essas armadilhas comerciais, chamadas Macfile, que tem algumas com formatos diferentes. O Dori já falou, vai colocar uma fotoproteína hidralizada, um atrativo aqui dentro, e vai colocar no pomar. E a gente tem as formas baratas, que são as feitas com garrafa PET, aquela de água de 500 ml, onde a gente vai fazer 2 pequenos furos em lados opostos. Não precisa mais que 2, tá? E aí depende da região do Brasil que a gente vai estar. Eu coloquei aqui em vermelho. De 0,5 a 0,7 milímetros os diâmetros, sem rebarba, ou de 0,7 a 1 centímetro. Depende do tipo de mosca que a gente tem mais frequente de ocorrência na nossa região. Miriam, só te interrompendo um pouquinho, tem como desligar a tua câmera? Tá dando uma interferência, acho que melhora o áudio. Melhorou? Melhorou. Tá. Obrigada. Então, você vai colocar a proteína hidrolisada aqui dentro, tá? Em torno de 150 e 200 ml, tá? Você vai preparar ela segundo a recomendação do fabricante, tá? Eu coloquei aqui que tem marcas comerciais que você só... tu não troca a proteína, você passa numa peneira e repunha. Existem marcas comerciais que você prepara, então você usa um novo produto. E também a recomendação, como o Dori falou, de uso da fruta, o suco da fruta mais melado. A gente não tem orientado a fazer isso aqui na região, embora ele seja atrativo, porque o que a gente sabe é que a mosca sempre vai preferir a fruta ao suco da fruta, de uma fruta que já está no chão. Então,
uma coisa que a gente procura fazer é usar o suco de uma outra fruta que não a que a gente está monitorando, tá? E aí, aquilo que o Dori já falou antes, em relação à quantidade de armadilhas que a gente vai colocar, tá? 1 a 4 armadilhas, é o que a literatura fala, dependendo da uniformidade e o tamanho do pomar. Outra questão aqui que a gente tem que chamar atenção e que a gente tem percebido que em 2014 a gente monitorou umas 3 propriedades durante uns 4 meses, tá? A gente observou que sempre quando a gente colocar a armadilha na planta, na posição que pegue o sol nascente, a eficiência de captura sempre é melhor, como se as moscas entrassem no pomar preferencialmente pelo lado do sol nascente. Tá? Isso é prática que a gente observou em campo e outros agricultores também identificaram isso. E a altura que a gente coloca aqui está bem difícil de visualizar a garrafinha, mas é uma altura em torno de 1,5 m, 2 metros, que é a altura predominante de voo da mosca das frutas. Tá? Em relação ao monitoramento ainda, tá? O que a gente tem colocado? Algumas orientações é colocar agora em setembro já, mas tem aquilo que eu já falei antes, depende do ano agrícola, tá? Então, anos mais quentes, a tendência a mosca aparecer antes, e anos mais frios ou de temperatura mais constante, a tendência é a mosca aparecer mais tarde. Algumas pessoas têm recomendado a partir de setembro, quando a gente começa a ter as frutíferas nativas e que as moscas têm uma preferência muito significativa. O João vai falar depois, que a gente conversou, ele já colocou em agosto, tá? Início de agosto, e já estava pegando mosca aqui no município, tá? Aqui eu não vou me ater muito, o Dori já comentou, existe um índice chamado índice de MED, ou seja, é uma relação entre o número de moscas, o número de armadilhas e os dias que ela teve no campo. Então, tendo 0,5 insetos, a gente deve tomar uma medida de controle, tá? Ou seja, é necessária uma medida de controle. E aí agora a gente vai discutir quais medidas de controle. Aqui eu só coloquei algumas fotos para exemplificar. Em 2014, a gente começou, isso aqui foi num produtor orgânico, a gente começou a testar para monitorar e verificar a presença de mosca no campo. Então, a gente usou uma proteína hidrolisada A, uma proteína hidrolisada B e uma mistura de suco de frutas, no caso aqui eram bergamotas e laranjas, e melado em quantias, uma quantia qualquer, porque as literaturas, e dependendo do que você procurar, dá sugestões diferentes. Então, eu coloquei as 3 armadilhas num raio de uns 3 metros quadrados, eram as plantas muito próximas, e aqui a gente vê aquilo que o Dori falou, depende do produto comercial que você está usando. Enquanto o suco de fruta pegou 12 moscas, uma proteína comercial pegou 6 e outra pegou 138. Então, tem a ver, lá no campo, a atratividade do produto que a gente está usando vai dar uma diferença nesse índice, tá? Essas armadilhas foram colocadas todas no mesmo dia, na mesma altura e no mesmo local, tá? Aqui, só para chamar atenção também, existem proteínas hidrolisadas mais ou menos seletivas, e isso é importante para a gente no momento de monitorar, para evitar pegar inimigos naturais, moscas, e principalmente abelhas, tá? Aqui é uma proteína hidrolisada bem seletiva e outra aqui de baixa seletividade. Bom, eu encontrei mosca no meu pomar, eu preciso entrar com uma medida de controle para evitar dano. Eu posso trabalhar com controle massal, com isca tóxica, que ela pode ser na borda, ou com com uso de inseticida em área total, e esse inseticida aqui, a gente pode trabalhar ele na forma da mesma composição que a isca tóxica, ou, que a gente não recomenda, alguns agricultores não botam um ativo, então a gente diminui a eficiência. Controle massal. O que é o controle massal? É a gente encher o nosso pomar na borda, como tem o desenho aqui, de garrafinhas PET. Tá? A recomendação das pesquisas da Embrapa é usar de 100 a 120 armadilhas. Claro que
dependendo da época do ano, enfim, já teve casos aqui no Pareci que o agricultor tentou adotar essa técnica e não gostou do resultado, porque foi lá em março e a única fruta que tinha no campo era a bergamota dele, então a eficiência foi baixa e ele teve perdas. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? O que a gente vai fazer, mesmo que quando a gente faz o controle massal, tá? Eu enchi meu pomar de garrafinhas na borda, em citros a gente tem colocado uma planta sim, uma não, e aqui no espaço entre linhas, dependendo do espaço do espaçamento do pomar, a gente coloca em todas as plantas ou não. Em 2014, que a gente iniciou o trabalho aqui, para ver a nossa eficiência em relação ao tratamento, a gente monitorou alguns pomares e um deles a gente colocou uma garrafinha no meio. Então, se tivesse pegando mosca aqui no meio, quer dizer que o nosso sistema no entorno tinha baixa eficiência. Se não pegasse, estava tranquilo. Das 6 ou 7 semanas que a gente monitorou, a gente pegou 3 moscas aqui no centro, ou seja, o nosso controle na borda deu conta de capturar as moscas. E era um pomar de laranja valência, que, como eu falei no começo, as laranjas são mais atacadas, tá? Dependendo da proteína hidrolisada que a gente estiver usando, tá? E a marca e a recomendação do fabricante, existem proteínas hidrolisadas que a gente repunha na medida que ela evapora e outras que a gente tem que trocar toda. Então, semanalmente, a gente vai ter que ir no pomar, trocar as garrafinhas ou fazer somente a peneiragem de uma garrafinha para outra, de modo a tirar os insetos, porque senão eles vão começar a se decompor e vão afetar a eficiência do nosso produto. O Dori já falou, Israel e Espanha estão usando essa técnica para a mosca das frutas. O Nordeste tem feito, para as frutas de mesa, uma adaptação disso aqui. E a gente teve o ano passado no Uruguai e na Argentina, e como eles exportam bastante citros para o mercado europeu, eles tinham essa preocupação que o Dori comentou em relação ao resíduo de inseticida e a presença de larvas ou no fruto, só para título de conhecimento. Se um container com fruto for pego na Europa com larva, quem mandou essa fruta para a Europa paga inclusive o custo de frete e todos os custos para essa fruta voltar. Eles não descartam lá. Então, é um custo bem oneroso para que se tiver esse tipo de problema na fruta. Controle químico com isca tóxica, tá? Ele vai ser feito na borda do pomar, vai usar um inseticida registrado para coaltura, um espalhante adesivo e mais proteína hidrolisada a 1%, tá? Ou melado, mas o melado, ele não é seletivo, então ele poderia estar atraindo insetos, principalmente abelhas, e causando morte. E a gente usa a proteína hidrolisada porque é comida para mosca. Tanto eu quanto o Dori já falamos que a mosca se alimenta de proteína hidrolisada. Então, eu vou estar fazendo isso, dizendo para a mosca, ó, vem aqui que tem comida. E aí ela vai lá e em contato com o inseticida, ela morre muito fácil, desde que ela entre em contato, tá? A gente tem recomendado o pessoal aqui aplicar em bordas de pomar, em áreas de mata, ou no tronco das plantas, preferencialmente, para já não aplicar inseticida no fruto, tá? E nesta forma de aplicação, quando é que eu vou reaplicar? A gente vai seguir sempre a orientação em relação ao inseticida que a gente está usando. Então, você vai verificar na bula o que diz, e a gente tem que ter cuidado em relação a ter o atrativo e não ter mais ação do inseticida se a gente tiver fruta no pomar. Aqui é a casa que o João mora, tá? E eu tirei um print lá no Google do primeiro ano, e o João vai falar depois. Então, no primeiro ano que ele usou isca tóxica, ele aplicou na borda onde tinha mata, e onde não tinha mato, a opção era o tronco, tá? Controle químico em área total. Os agricultores usam aqui na região, mas a gente tem tentado trabalhar no sentido de que para citros, como a mosca é um problema, mas ele não é comparado, por exemplo, ao problema da mosca no pêssego, a gente tem conseguido fazer o controle de forma muito satisfatória trabalhando na borda.
Então, se o agricultor vai fazer em área total, ele vai usar o mesmo inseticida registrado para a cultura, um espalhante adesivo e a proteína 1% ou o melato. Tá? E a gente sabe que tem agricultores que não usam a proteína hidrolisada, ele vai usar o inseticida registrado para a cultura e um espalhante adesivo. Mas sem o atrativo, a gente perde eficiência aqui do controle, porque a mosca só vai morrer se ela entrar em contato com o inseticida. Fora isso, não. E aí, de novo falando, a mosca morre fácil desde que entre em contato com o inseticida. Aqui eu coloquei a título de exemplificação os citros, o registro de um produto comercial, que o Dori já falou, é de contato, então ele não é ação sistêmica, ele não vai ter ação sobre a larva, e ele vai pegar adulto. Então, e ele tem uma carência de 7 dias. Se eu voltar aqui à questão tanto da isca tóxica na borda ou em área total, eu reaplicaria aqui depois de 7 dias, porque eu não vou ter mais ação do inseticida e, dependendo a proteína hidrolisada que eu estiver usando, eu vou ter ação da proteína. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Se tem fruto no pomar, tem ação da proteína hidrolisada, tem que ter um inseticida, porque senão a gente vai estar atraindo mosca e não vai estar fazendo controle. Aqui, a título de exemplificar, são culturas diferentes, tá? Princípios ativos diferentes, mas para a nossa condição aqui de citricultura, a gente só tem produtos organofosforados. Considerações importantes que a gente queria colocar aqui e se referindo à citricultura e que vale para outros cultivos também, tá? O inseticida que mata a mosca também mata a abelha. O uso indiscriminado de inseticidas, no caso aqui da citricultura, tem matado ácaro, tem matado pulgões e tem matado, o uso indiscriminado de inseticidas tem matado inimigos naturais, tá? E ácaro, pulgão e principalmente cochonilhas, que normalmente não são problemas nos citros, passa a ser problema. A gente acompanha pomares que o pessoal controla em área total a mosca, e não tem problema com a mosca, mas as folhas das bergamoteiras e das laranjeiras chegam a ser esbranquiçadas da ação do ácaro ali raspando, tá? E outra questão, e isso é uma pesquisa da Fundecitrus, tá? Os citros são autopolinizáveis, ou seja, não precisa ação de um inseto ali para tu ter o fruto. Mas como elas são extremamente cheirosas em relação à floração, 80% das visitas de insetos são feitos por apis mellifera, tá? Na presença de apis mellifera, a fruta aumenta em 35% a produção, 22% no aumento do peso e 33% na quantidade de suco. Ou seja, na presença de abelha, a produção de citros, o produtor vai ter um ganho em produção e produtividade. Porém, se ele usar um inseticida em área total, porque lá no começo eu falei, as laranjas agora, e depois o João talvez fale, e as bergamotas, elas estão floridas, tá? Primavera, laranja, bergamota com flor e com fruto. Então, se eu usar de forma indiscriminada os inseticidas, eu vou estar matando essa mosca aqui, que me dá esse retorno, tá? Então, chamar atenção para esse tipo de coisa e a questão de seletividade e a gente ter uma consciência em relação aos produtos que a gente usa, tá? E aquilo que o Dori também já mencionou, a gente tem uma preocupação em relação à preservação da biodiversidade e usar produtos menos agressivos. Mundialmente, as pessoas estão preocupadas com a questão do uso de agrotóxicos e agora com a questão da pandemia parece que isso está mais forte, tá? E a preservação de outras espécies de insetos é importante, tá? Obrigada pela atenção, eu acho que era isso um pouco da experiência que a gente tinha em relação ao controle de mosca das frutas in citros. Obrigada, Miriam, pelas informações. Melhorou?
ou continua com eco? Então, gente, muito obrigada, Miriam. Falasse coisas extremamente importantes, não só para a citricultura, mas como para a fruticultura como um todo, né? Essa questão do uso indiscriminado e desorientado, né? Às vezes eu acho que é tal coisa. Então, hoje, a gente dispõe de ferramentas acessíveis e que estão à disposição, né, para o produtor, para aquele que já é produtor ou aquele que está pensando em ser produtor de frutas, né, como monitoramento. Eu acho que essa é a grande arma que a gente tem, né? Tanto o Dori como tu colocaste, e agora o João também vai falar um pouco. E para quem não tiver muito claro, pode rever o vídeo, pode procurar o escritório de Emater ou até mesmo entrar em contato pelo SAC sobre mais informações que não compreendeu durante a nossa conversa hoje à tarde. Então, agora eu queria chamar o João, né? O João tem 28 anos, entrou na atividade da citricultura com 17 anos, ele já me disse que entrou um pouquinho mais cedo, né? Mas formalmente foi aos 17. Né? A sua propriedade ela fica em Pareci Novo, no Vale do Caí. O João ele é um exemplo de sucessão da juventude rural e ele vai contar agora para nós um pouquinho da sua história, um pouco da sua experiência prática e um pouquinho da história da família e a citricultura. João, agora é tudo contigo. Certo, tá, obrigado. Antes de começar, se ficar um pouquinho de eco, tu te apresenta e depois desliga a tua câmera, tá? Claro, claro. Obrigada. Certo, obrigado, Patrícia. Muito obrigado pelo convite de participar da live, né? Para o pessoal aí é muito importante, para os agricultores também, sempre ter conhecimento. É uma coisa muito boa, né? Eu vou começar falando um pouco, contar um pouco da história da nossa propriedade. Ela é herança dos meus avós e passaram para os meus pais e para os meus tios e vai caber a mim seguir dando continuidade à produção, né? Ela fica localizada no município de Pareci Novo, que fica em torno de 80 quilômetros de Porto Alegre, e aqui a nossa região do Vale do Caí é uma grande produtora de citros, então a nossa propriedade é voltada para os citros, para a produção de citros. Nós temos 28 hectares, e desses 12 são plantados com citros. A nossa principal produção aqui é a bergamota montenegrina, e que ela é praticamente 50% da produção é ela. Também temos bergamota Caí, bergamota Poncã, Pareci, também temos laranja do céu, e temos um pomar plantado há 2 anos de bergamota Okitsu, a variedade japonesa, aquela sem semente. No ano de 2018, nós começamos a ter problemas com mosca. Começamos a ter queda de fruta. E pode ver aí na foto que a fruta nem estava totalmente madura e já tinha bastante fruta no chão. E eu não queria precisar sair aplicando inseticida no primeiro momento, porque tu vai estar pegando a mosca, mas tu também vai estar pegando a abelha, né? E aí eu pedi consultoria para o pessoal da Emater, e na pessoa da Miriam, ela veio me dar uma consultoria, me dar uma ajuda. Ela me deu a opção de fazer uma pulverização somente nas bordas de inseticida e usar uma proteína hidrolisada junto. E aí não precisaria ser em área total. E porque João, só te interrompendo. Claro. Desliga a tua câmera que está falhando um pouquinho o teu áudio, para a gente escutar bem, tá? Beleza, melhorou aí, Patrícia? Ok. João, não estamos te escutando. Patrícia?
Tá ok, beleza. Vou prosseguir, então. Então, a gente teve a opção de fazer a pulverização somente na borda, porque esse atrativo ia chamar a mosca somente onde estaria a mosca. O pessoal está dizendo aqui que eu posso continuar, Patrícia. Eu vou prosseguindo, tá? Aqui eu fiz um pulverizador costal de 20 litros. Eu fiz uma mistura de 100 ml de inseticida, que aqui eu usei o Dimexion, porque era o que eu tinha em casa, mas pode ser usado qualquer outro inseticida. Eu usei 200 ml de óleo mineral e 200 ml de uma isca, desse atrativo, que aqui a gente usou o Ceratrap. Eu fiz a pulverização aí nas bordas dos pomares e funcionou, né? Formou uma barreira e evitou que a mosca entrou no pomar. A gente conseguiu finalizar a safra bem, né? E esse problema estava resolvido. Aí, para o ano de 2019, ali por janeiro, fevereiro, eu fiz uma armadilha com uma garrafinha e eu coloquei num pé de goiaba, que nós temos ali dentro de um pomar. Nós antigamente usava essas armadilhas, mas a gente usava junto melado ou suco de laranja, só que chamava muitas outras moscas, né? Abelha, borboleta, marimbondo, entrava muitos outros bichinhos juntos. E aí, com essa proteína hidrolisada, então começou a capturar só mosca das frutas. E algumas moscas pretas também, mosca doméstica, assim. Então eu coloquei a armadilha no pé de goiaba e ela produziu muita goiaba. Ela não teve fruta bichada, não teve queda de fruta. E aí, então, eu resolvi trazer isso para o pomar. Comecei colocando as armadilhas nas variedades do cedo, e aí, conforme eu ia colhendo ela, eu colocava as garrafas para a variedade seguinte. Eu, com 5 litros desse produto, eu consegui segurar toda a nossa fruta aquele ano. Foram 8 hectares que eu consegui segurar com 5 litros desse produto, né? Para a safra deste ano, eu repeti esse processo. A diferença é que a gente teve a recomendação que poderia aumentar o produto. A gente pôde diluir 50 litros, aliás, 50% de água junto. E, assim, pelo que eu tenho visto, esse ano de novo, todas as variedades que a gente tem plantada, dá para segurar a fruta tranquilo, usando as armadilhas. Nós temos apenas 50 plantas da variedade Murcote, que ela é bastante suscetível à mosca, e mesmo sem usar o inseticida, somente com as garrafas, eu não tenho visto, assim, uma que outra fruta no chão, né? Então, é bastante válido esse jeito aí de fazer o tratamento, de capturar a mosca, né? Falar um pouquinho aqui como eu faço a disposição das garrafinhas no pomar. Eu tenho feito, coloco a garrafa numa planta e pulo 2, 3 no máximo, e faço assim em toda a borda do pomar. Cerca de 20, 25 dias eu vou, faço a revisão das garrafas, faço a coagem e completo com o produto que evaporou. Para facilitar, eu fixei uma peneira em um funil, fiz uma coisa bem facilzinha para facilitar esse processo, né? E é bem fácil e rápido, não tem problema. Terminando a safra, eu recolho a maioria das garrafas, lavo e guardo, e eu posso usar ela na próxima safra. Então, fazendo uma armadilha, tu pode usar ela por vários anos, podendo sempre usar as mesmas garrafinhas, né? E é um método fácil, é barato, é eficaz e é melhor, assim, que não agride
a natureza, né? É muito bom. Aí, Patrícia, é uma apresentação bem sucinta, bem rápida, mas eu acho que seria essa a minha participação. Não sei se conseguir ser claro, mas é só passar um pouquinho da experiência, como a gente tem feito aqui, e agradecer de novo pela oportunidade, que às vezes a gente na agricultura não é tão valorizado assim, mas isso que vocês estão fazendo é uma coisa muito grandiosa, né, que ajuda muito a gente a buscar o conhecimento, né, já que esse ano não pode ser presencial, então online. Então, de novo, agradecer e muito obrigado, tá, pelo convite. Nós é que agradecemos muito a tua participação, João, as tuas considerações, né, tu disse que foram curtas, mas tem uma longa história aí nessa tua apresentação, e para nós é muito importante, principalmente um jovem produtor, né, mostrar e que está aplicando, né, essas ferramentas, essas tecnologias, e utilizando do suporte que tem disponível. Então, a gente consegue visualizar na tua apresentação essa rede, né, de ensino, pesquisa, extensão, né, e realmente o resultado de um esforço de todos nós, né, que também para vocês, porque isso aí não é só o ambiente, é uma questão econômica, né, é uma realização pessoal, e que vai desencadear lá no final, né, para o consumidor estar recebendo um produto de qualidade. Lembrando que hoje a gente também tem a rastreabilidade, que também veio para tentar contornar, né, esse uso desenfreado de produtos, né, e forçar um pouco a gente andar um pouco mais não, que a gente deve andar na linha, né, mas a gente sabe que às vezes a pressão, o desespero, a gente, olha, vou fazer alguma coisa para não perder, né. E como tu mostraste ali, assim, muita perda de fruta, também é muito importante diagnosticar o problema, porque pode ser a mosca, como pode não ser a mosca, né? Então, é importante buscar esse suporte. Na dúvida, a gente não avança o sinal, né? E eu acho que agora tu fica aqui com a gente, com a Miriam, com o Dori, e nós vamos passar para as perguntas. Aqui a Lilian Rodrigues, né? Pergunta qual a recomendação de feromônio para o controle da mosca das frutas. Não sei se o Dori e a Miriam podem fazer as suas considerações. O feromônio, a recomendação é para o monitoramento, não é para controle, né? É mais ou menos o mesmo utilizado para proteína hidrolisada. Então, se recomenda utilizar uma armadilha, né, dessas Jackson, que são armadilhas na forma de triângulo. Tu coloca o atrativo, né, que ele pode vir em sachê ou em algum septo de borracha. As avaliações, elas são feitas uma vez por semana também, né, e também é determinado o índice MED. Então, o feromônio para ceratites utilizado para o monitoramento, nós temos diferentes produtos comerciais. Então, conforme for a marca, tu tem ele numa forma de um septo, né, que é um liberador, ou num sachê, né. Então, assim, a recomendação seria a mesma da proteína hidrolisada. Miriam, tu quer fazer alguma consideração? Não, eu acho que é isso. Hormônio é para atratividade, proteína hidrolisada tu pode usar para controle massal ou fazer isca tóxica, dependendo da condição que o agricultor preferir em relação ao controle. Se é produtor orgânico, não é permitido o inseticida. Claro que a gente sabe que tem alternativa e o pessoal tem usado o Suxis, que é um inseticida que a base dele é proteína hidrolisada e um fermentado fúngico. Até o Dori colocou ele na apresentação. Mas é isso que o Dori falou. O feromônio é para monitoramento.
Patrícia, a gente não ouviu a tua pergunta, você está com o microfone fechado. Acontece. Então, Wagner Soares pergunta, seria para ti, Dori, existe alguma ação para implementar a técnica do magistério para controle da mosca das frutas no Brasil? Agora é tu que está com o microfone fechado. Desculpa. Houve uma ação em 2005 por meio da criação da biofábrica Moscamed Brasil, que foi instalada em Petrolina, em Juazeiro. E houve alguns anos, né, um período onde experimentalmente foi feito então a produção, no caso de Ceratitis capitata, para liberação em pomares aí do Vale do São Francisco. E, por algumas razões, a biofábrica, né, ela parou de funcionar e hoje ela está produzindo, na verdade, mosquitos, né, em associação lá com a Recife e outras cidades do Nordeste. E aqui no Sul existe uma tratativa para desenvolver essa técnica para Anastrefa fraterculus. Então, existe um projeto, né, chamado de Mosca Sul. Esse projeto produziria machos estéreis e parasitoides para o controle biológico, e o local de funcionamento dessa biofábrica seria em Vacaria. Então, a biofábrica atenderia produtores de maçã, produtores de pêssego aqui no Sul, produtores de citros, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. O projeto ele está sendo executado, né? A Embrapa, junto com outras instituições, estão adquirindo as licenças, né, para você poder produzir esses organismos, e eu acredito que num período relativamente curto, de 1 ou 2 anos, a gente consiga utilizar em fase experimental, não em fase comercial ainda, né. Seria, no caso de Anastrefa fraterculus, seria uma técnica nova. Para Ceratitis capitata já existem vários estudos, e essa técnica ela vem sendo utilizada em várias partes do mundo. Obrigada, Dori. Agora para o João, o Edmundo Hope Oderich, né, pergunta qual costuma ser o prazo de validade das proteínas hidrolisadas. Pergunto para fins de planejamento junto aos agricultores para saber se vale a pena comprar quantidades maiores e mais baratas. E também ele pergunta essa cobertura verde no teu pomar e aveia. Eu acho que a Miriam e o Doris quiserem também ajudar o João um pouquinho sobre a primeira etapa da pergunta, né? Mas é bem interessante a pergunta dele, porque isso aí até para te falar como é que tu está fazendo lá na tua propriedade, as quantidades que tu está comprando. Sim. Eu, na safra do ano passado, com 5 litros do produto, eu usei ele durante a safra toda, e assim, para mim não perdeu em eficiência. Tanto é que o produto fica velho depois nas garrafinhas e ele continua capturando moscas. Então, acredito que por perder eficiência não teria problema. E ali da cobertura verde, aqui nós temos a Zevem. A gente costumava fazer a roçada dele, mas agora a gente deixa ele ter todo o ciclo dele, ele morre, ele deita no chão, cria uma camada boa de palha que já fica para o verão. Então, essa é a Zevem, aquele que tinha nas fotos ali. O Edmundo, só complementando um pouco o João, a campo, a gente sabe por experiência prática, tá? Claro que tem que sempre dar uma olhadinha lá na embalagem, a validade em relação à recomendação do fabricante. Na prática, é isso que o João disse, ele vai evaporando nas garrafinhas e a gente vai repondo, tá? No primeiro ano que a gente colocou garrafinhas aqui, não tinha mais nada da proteína na garrafinha e mesmo assim estava entrando moscas. Então, assim, o que é a orientação? Vai evaporando, você vai complementando. O que você poderia, talvez, fazer evaporou bastante de 2 garrafinhas, junta
em uma e coloca produto novo em outra, para não ficar misturando produto mais velho ou mais novo, se você quiser. Mas assim, ó, de prática, aqui com os agricultores que a gente acompanha, não tem tido maiores problemas. O que houve no caso de uma delas no primeiro ano, que ela já veio mais escura. E a gente reclamou com o fabricante e o agricultor mesmo falou que tinha menos eficiência, então é a proteína hidrolisada pronta, então talvez cuidar nesse sentido. Mas elas são bem atrativas sim, e a gente tem só recomendado, na comparação entre elas, procurar as mais seletivas. Eu acho que basicamente foi comentado essa questão da durabilidade da proteína e da questão da validade, né? Então, tem a validade, sim, se não me engano, é em torno de 1,5 a 2 anos, né? Depende da marca comercial que você for adquirir, Edmundo. E em relação ao uso, né, quando você coloca o produto na armadilha, o que acontece? Tu tá colocando a proteína em um ambiente onde ela entra em contato com a umidade, com a chuva, eventualmente pode entrar chuva, né, pelos orifícios, tu está acumulando insetos, né, esses insetos eles estão se decompondo, então essa proteína ela vai degradando com o tempo e ela deixa de liberar as substâncias que atraem as fêmeas e os machos. Mas dependendo a proteína que nós utilizarmos, né, acontece bem isso que a Miriam falou. Muitas vezes tu tem no fundo da armadilha de monitoramento um lodo, né, formado pelo depósito dessa proteína e você ainda continua capturando insetos. Então, tem uma durabilidade grande, né? Quanto menos entrar aí insetos que não sejam mosca das frutas e quanto menos entrar umidade, maior é a durabilidade em campo. E a validade do produto comercial gira em torno de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da marca comercial. O Marcos José Schaffer, ele pergunta: com a utilização de proteínas mais atrativas, é possível usar menos que 1% na calda para pulverizar? Os três podem responder. Eu posso começar. Então, depende muito da proteína que você for comprar, né? Normalmente, as proteínas de origem vegetal, elas são recomendadas para você aplicar de 3 a 5% por monitoramento, e você pode utilizar até 1% em alguns casos para isca tóxica, né? Então, toda vez que você vai diminuindo essa porcentagem, existe um ótimo aí, né? Esse 1%, eu te diria que para as nossas regiões aqui do sul, é muito arriscado, né? Por quê? Porque nós temos uma pressão muito grande de mosca das frutas e as nossas áreas são áreas muito quebradas, muito irregulares. Então, se você for observar, né, a pressão que se tem de mosca, principalmente de anastrefa, é muito grande. Eu diria que o ideal é você utilizar de 3 a 5%, tanto para o monitoramento quanto para a aplicação na forma de isca tóxica. Existem algumas outras proteínas que são de origem animal, em que o pessoal está diluindo ela vem na forma, na verdade, de pronto uso, né? E o pessoal está diluindo isso em 50% e ela tem sido eficiente, né? Então, novamente, o que tem que levar em conta aí é a marca comercial que você vai utilizar. Alguma consideração? Ou passamos para outra? Então tá, aqui nós temos uma do Jonas Hartk. Teria como preparar de forma caseira esta proteína hidrolisada? O processo de preparo de uma proteína de origem vegetal é simples. Na verdade, ela é feita baseada em grãos, né, cereais. Trigo, milho, né, cevada, centeio. Só que, assim, o processo é simples, mas você tem que ter certo controle de qualidade,
né? E aquilo que eu comentei na palestra, que um dos grandes avanços que nós tivemos, justamente na parte de controle de pragas, foi a possibilidade de a gente utilizar proteínas hidrolisadas comerciais. Em relação aos sucos, né, as frutas, por quê? Porque isso padronizou. A gente tem a gente está utilizando um produto, esse produto ele foi fabricado com certos critérios, ele tem um controle de qualidade, e eu consigo ter certeza que aquele produto vai atrair 30%, 40%. Se eu produzir em casa, eu posso produzir sim, né? Mas se torna difícil, por quê? Porque tu tem que ter equipamentos adequados, tu tem que deixar isso fermentar por períodos regulares, porque se você deixar muito, deixar pouco, você não consegue atingir o ponto certo aí, né? E, consequentemente, essas substâncias aí que são liberadas, né, pela proteína, elas não vão acontecer. Então, é possível, mas tu tem que ter uma tecnologia, tu tem que ter uma estrutura, né, e tem que ter, vamos dizer assim, uma condição financeira para poder fazer uma produção, vamos dizer, caseira, mas com garantia. É um pouco complicado, né? E tem coisas que a gente consegue fazer em casa, mas chegar numa estabilização de um produto não é tão simples, né? E uma coisa que eu acho que, se tu pudesse comentar, que eu acho que é importante, esse uso, muitas vezes o João falou também, a Miriam também comentou, do uso do suco de fruta, né? Então, assim, a gente que às vezes, como extensionista, sai para o campo, a gente vê que o pessoal usa, mas é importante usar o número recomendado de armadilhas, usar o produto, porque às vezes esse custo, né, ele não representa um custo elevado, e sim um ganho naquilo que tu vai perder de fruta no final, né? Se tu não tiver um bom monitoramento utilizando corretamente essa ferramenta, porque a gente vê muito aqui na nossa região o uso do suco de fruta, de citros, então atrai muito fácil, mas ele fermenta muito rápido e atrai esses insetos polinizadores, principalmente nos citros, né? Então, pudesse fazer um comentário sobre isso. Isso é importante, e esse assunto tem sido discutido não na questão de produção de proteínas, mas até na produção de agentes de controle biológico, né? Então, por exemplo, você produzir certas bactérias, né, certos fungos que são utilizados para o controle biológico, a legislação permite que você produza em casa, né, e que seja utilizado para o teu consumo. Mas tu tem que ter um certo profissionalismo nessa produção, porque muitas vezes você acha que você está produzindo proteína, mas você pode produzir algum outro organismo, pode estar contaminado, né, com organismos, e isso pode comprometer não só a qualidade da proteína, mas pode comprometer também o produto, né? Tu está aplicando um produto que não tem procedência, não tem conhecimento, né? Então, assim, é possível, né, mas tu tem que ter a certeza que você está produzindo um produto com qualidade, testado, né, controle com qualidade no local, e isso tem que ser feito por um profissional, né, habilitado para que entenda de formulações, de fermentações. Aqui na nossa região a gente tem não é dificuldade, mas é uma resistência muito grande. Por exemplo, o pessoal historicamente utilizava melaço, né, para aplicação de isca tóxica, e o pessoal acabou utilizando o melaço também para monitoramento. Melaço é açúcar, né, e o que faz com que seja traído não é o açúcar, mas é o fermentado que ocorre no processo aí de decomposição. E hoje o pessoal tem dificuldade de passar a utilizar a proteína hidrolisada, né, que é um material testado, que funciona, só que tem essa questão, vamos dizer, essa tradição, né, que o pessoal vem seguindo aí ao longo das gerações, mas que a gente tem observado que não funciona. Se você colocar açúcar ou melaço, né, em armadilhas para fazer monitoramento e comparar com proteína hidrolisada, você vai ver que a diferença é muito grande, né? Então, acho que é importante deixar claro que
tem que utilizar proteína hidrolisada, né? E assim, como profissional, eu acho que eu recomendo que se utilize proteína comercial de origem, né, conhecida, para você ter eficiência, porque muitas vezes você vai comprar uma proteína que não tem marca, e isso pode comprometer toda a tua produção. Obrigado, Dori. Eu acho que na apresentação do João também ele demonstra bem na prática, né, a utilização da isca, né, com um atrativo correto e a diferença na safra, né, João? Sim, com certeza. E a seletividade, né, porque pegou só o que a gente está querendo capturar, que é a mosca das frutas, né? Pega também a mosca preta, e eu não sei ali, talvez até também o Dori pode tirar dúvida, ou a Miriam, a questão de diluição de água, né, que esse ano tem a recomendação de usar na isca, eu percebi um pouco mais que pegou mais mosca preta esse ano. Não sei se seria uma diferença que ocorre de um ano para o outro poder pegar mais, ou isso ainda é tirar a prova que eu quero para a próxima safra, né, ou talvez é só de ser uma diferença mesmo, de um ano para o outro, assim. Eu acho que, no caso, você está utilizando uma proteína de origem animal, e o pessoal tem observado que se você diluindo, ela tem uma certa eficiência. Mas as moscas pretas, na verdade, pertencem a outras famílias, não são nem da família das moscas das frutas, né, não são nem Tifritidae, e tem sido, sim, um contaminante. Tem anos que tu pega mais, vamos dizer assim, é uma questão até natural, né, até a própria mosca das frutas. Tu tem anos que tu tem uma população muito grande, né, outros anos tu tem populações menores, e isso está muito relacionado com a questão de chuva, né, e essas moscas pretas, normalmente, são moscas que estão relacionadas à decomposição. Então, tu tem algumas espécies, sim, que são, que atacam em animais, mas a maioria delas, elas sobrevivem, né, ou se reproduzem de material em decomposição. Então, elas são atraídas por essas substâncias, né. E essas moscas pretas tem algumas que são maiores, por exemplo, que até a Ceratitis anastrefa, né? E foi comentado aí pela Miriam dos orifícios das armadilhas, né, das garrafas PET. Antigamente a gente achava que as garrafas PET não eram eficientes, e na verdade foi feito trabalho e se comprovou que são eficientes, sim, né? Até, por exemplo, assim, a questão do orifício, né, de 0,5 a 0,7 milímetros, justamente é o orifício em que permite só a entrada da mosca, né, da mosca das frutas, e algumas outras moscas que têm mais ou menos tamanho. Então, ela consegue ser seletiva por essa questão física, né. Provavelmente mariposas, besouros não vão entrar porque não passam no orifício, né. Então, tu tem a questão da seletividade da proteína, que é importante, que algumas proteínas têm, mas tu tem também uma seletividade física, que você só deixa passar o inseto do teu interesse. Só um pouquinho, Patrícia, para complementar, e talvez tenha criado uma confusão em relação à pergunta anterior. Eu falei de não usar suco de fruta, e tem a ver com aquilo que o Dori falou. A gente está no campo e precisa de eficiência para entrar com uma medida de controle, que a gente está falando de um pomar comercial. Mas se eu tenho um sítio, uma propriedade pequena, que eu tenho 2, 3 pés de goiaba, 2, 3 pés de laranja, eu não vejo nenhum problema em usar o suco da fruta. Por quê? Porque se eu não fizer nada, é pior do que eu usar um suco de uma fruta que esteja ali e tomar uma medida, assim, de controle. Eu não sei o Dori que está mais no meio, mas eu lembro quando a gente estava na faculdade e a gente ia visitar os pomares em Vacaria, e o pessoal tinha um problema muito grande. A gente sabe que tem muita essa discussão das regiões onde se tem fruticultura comercial e se tem sítios ou plantas que têm uma ação atrativa e multiplicam a mosca,
e não se toma nenhuma medida de controle. O João mesmo falou, nos outros anos ele não colocava, e esse ano ele colocou lá naquele pé de goiaba, onde a mosca é predominante, se multiplica. Antes ele colocou uma garrafinha assim lá para começar o controle lá, um controle massal e até mesmo monitorar. Então eu acho que isso também é importante. Eu não vou fazer nada, não, é importante fazer. Bom, o que eu tenho é suco de fruta com melado, eu vou usar isso. Então, a minha opinião bem pessoal, entre não fazer nada e fazer lá na minha propriedade algo que eu sei que não é tão eficiente, eu faria mesmo sabendo que não é tão eficiente. Mas em escala comercial, épocas quentes do ano, é crucial a gente usar um produto eficiente para garantir a captura lá no início, que a mosca está saindo da polpa e está visitando o pomar, para a gente entrar com uma medida de controle. Obrigada, Miriam. Nós temos aqui a pergunta da Kellen Gervásio. A Kellen, ela é microbiologista de Almeria, na Espanha. Também do longe, hein? Então, ela faz uma pergunta aqui. Os agricultores no Brasil estão dispostos a pagar o valor do controle natural ou substituir os biopesticidas pelo controle natural? Trabalho em uma grande empresa na Espanha, neste setor, mas não vemos abertura. Aí ela faz um comentário: a Espanha é um dos líderes em utilização de controle natural, fruto da legislação e pressão do consumidor, por isso há uma grande demanda e compensa registrar os produtos. Não vemos isso no Brasil. Dori, eu acho que se tu puderes fazer um comentário. Não, acho que, Kellen, acho que as coisas estão mudando, né? Até porque, se nós pegarmos 10 anos, 15 anos atrás, o Brasil praticamente não tinha empresas relacionadas à parte de controle biológico, e tinha algumas empresas relacionadas até a venda de proteínas ou algum outro produto, né, que não fosse o controle biológico, mas que ajudasse na questão do monitoramento, né, que não eram produtos, vamos dizer assim, produtos agrotóxicos. E essa situação hoje vem mudando. Ela vem mudando tanto que nós temos hoje um número muito pequeno, que é cerca de 3% do mercado brasileiro, está vinculado ao uso de biológicos, né, para controlar pragas. Esse número ele vem aumentando de 10% a 15%, maior que a nível mundial. E ele vai aumentando justamente porque as coisas estão mudando. Então, esse ano mesmo, o Ministério da Agricultura lançou, né, aí políticas justamente para incentivar a produção de insumos a nível nacional. E insumos aí desde a parte de adubos químicos, né, até a produtos para controlar pragas. Então, existe hoje uma preocupação, sim, no Brasil. Eu acredito que a legislação, que era muito complicada ou difícil, né, nós tínhamos dificuldade para acessar, hoje ela está mais acessível. Ela tem que melhorar mais, mas ela está, vamos dizer assim, é possível você entrar no mercado brasileiro, né? Mesmo a gente fala em proteínas hidrolisadas, aí a gente tem proteínas sendo produzidas por marcas nacionais e marcas de fora, que há pouco tempo estão no Brasil. E o pessoal comenta aí que realmente a legislação brasileira é difícil, mas existe essa preocupação por parte, né, das autoridades brasileiras em aumentar essa disponibilidade de produtos naturais, né, e produtos relacionados ao controle biológico. E eu relaciono até o próprio manejo de mosca das frutas, né? O que aconteceu? Esses produtos mais tóxicos eles estão saindo do mercado, né? Por uma pressão, vamos dizer assim, do setor público, não, pela opinião pública, e de um outro lado nós estamos vendo, por exemplo, essa parte de iscas tóxicas aumentando muito, né? Antigamente nós não tínhamos opção, antigamente nós utilizávamos melaço, hoje não, hoje já existem produtos. Então, assim, eu acredito que é uma questão de tempo, e eu até falaria para a Kellen que há sim essa preocupação, e eu acho que existe um grande mercado aí para ser explorado por empresas nacionais e até empresas de fora do Brasil.
Só complementando, né, um pouquinho que tu falou, para quem ficar a par da situação do Brasil, o Brasil esse ano lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse programa ele foi desenvolvido em parceria com a Embrapa também, então ele tenta promover um melhor acesso, né, à informação dos produtos que hoje são disponíveis. A gente já tem hoje um catálogo aí de 265 produtos com registro para pragas e 321 inoculantes, né? Fora os que estão na lista ainda para serem lançados. Então, o Brasil está preocupado, sim, e tem muita gente trabalhando para a gente mudar um pouco o rumo, né, da agricultura, né, para uma agricultura mais natural. Mais uma pergunta. A Lilian Rodrigues pergunta qual o nome comercial dos feromônios que o pessoal tem utilizado e vocês recomendam para o monitoramento. Existem 2 produtos, né, comerciais de feromônio. Eu não me recordo o nome do produto, mas um deles é produzido pela Biocontrole e outro é produzido pela Isca Tecnologias. Se você colocar na internet feromônio para monitoramento, mosca das frutas, Ceratitis capitata, você vai encontrar facilmente. Nós ainda Patrícia, temos algumas, já temos algumas perguntas, mas já estamos no finalzinho, porque muitas delas foram respondidas ali no chat mesmo, né? Vocês têm alguma informação sobre a eficiência? O Marcos André Coletti pergunta, vocês têm alguma informação sobre a eficiência da produção on-farm de Saccharomyces espinosa no controle da mosca? Dorito, pode acompanhar ali no chat. eu estou vendo. Não, Marcos, eu não saberia te responder. Eu sei que existem alguns laboratórios que estão testando, principalmente nematóides, para controlar mosca na fase de pupa. Mas no caso do Saccharomyces, não sei, não saberia te dizer. Até se o Marcos tiver mais detalhes e que gostaria de passar essa informação para nós, a gente poderia ver dentro de algum laboratório da Embrapa que poderia estar trabalhando, mas daquilo que eu conheço dos colegas que trabalham com mosca, eu desconheço. Não, muitas questões, se não foram respondidas aqui, podem ser encaminhadas para o SAC, né, da Embrapa, já está ali no chat, e a gente tenta responder, encaminhar a resposta depois. A Lilian Rodrigues também faz uma pergunta que eu acho que já esteve nas apresentações, mas vocês podem fazer o comentário, que é qual a temperatura é mais propícia ao desenvolvimento e ao ataque da mosca das frutas. Eu respondo depois, se abrirem, então, a temperatura... Tá ruim teu áudio, Dori. E agora? Melhorou. Tá. Então, assim, a temperatura adequada para o desenvolvimento de mosca, ela fica sempre entre 25 graus, né? Quando eu tenho aumento de temperatura, isso favorece, porque esse aumento de temperatura em condições naturais não é constante. Então, no verão mesmo, onde eu tenho picos, né, de mosca das frutas, durante o dia eu tenho temperaturas de 35 graus, mas a mosca ela não fica, vamos dizer, exposta, né? Ela fica nos pomares e escondida nas árvores, locais de sombra. Então, é uma questão momentânea, só que esse, vamos dizer assim, esse aumento de temperatura acelera o metabolismo dela, né? Durante o inverno, essa temperatura ela diminui e o metabolismo diminui. Então, eu tenho um prolongamento, vamos dizer assim, das durações da fase do desenvolvimento. E o adulto, consequentemente, ele vive mais. Para eu ter temperaturas de campo, por exemplo, assim, que sejam prejudiciais à mosca das frutas, teriam que ser temperaturas abaixo de 5 graus e por 2, 3 dias constante, né? Que é uma condição que no Brasil não tem. Então, o que a gente costuma dizer que as espécies de mosca das frutas no Brasil,
elas não têm diapausa, né? Diapausa seria o quê? Seria um período em que elas ficam dormentes, né? E aí aumenta a temperatura, aí elas voltam, o metabolismo volta a funcionar e elas voltam a se reproduzir. No Brasil, apenas ocorre uma diminuição do desenvolvimento durante o inverno, e durante o verão nós temos praticamente todo o tempo de temperatura ótima, né? A Lilian Rodrigues faz uma outra pergunta, onde se deve colocar a isca e a orientação e a altura. A Miriam pode responder, por favor? Sim, a gente tinha colocado isso na apresentação. Altura predominante, orientação em torno de 1,5 m a 2 m, que é a altura predominante de voo da mosca. E a orientação a gente tem sugerido sempre para os agricultores colocar preferencialmente no lado do sol, que a planta pega o sol nascente, que vai exalar da proteína logo cedo, tá? Que ela está entrando no pomar, e dependendo da condição, essas mesmas armadilhas não pegariam um sol da tarde, então, teoricamente, a nossa proteína duraria mais tempo. Então, a mosca vindo de fora do pomar, e preferencialmente na borda, e também, preferencialmente, se tiver mato, próximo ao mato, então, no lado do mato, sol nascente, em torno de 1,5 m a 2 m de altura. O Marcos José Schaffer pergunta qual é a distância de voo da mosca das frutas, se vem de fora, e de qual a distância que devemos considerar. Assim, tem vários trabalhos que o pessoal fez, né, eles liberam a mosca em um ponto e colocam pontos de captura a distâncias, né, a longas distâncias. E existe até um trabalho, se não me engano, feito pelo colega da Alessio Kovaleski, no trabalho dele de doutorado, e é onde eles verificaram essa distância de anastrefa, né, que assim, voos diretos, eu acho que dificilmente ela vai. Ela pode ser levada pelo vento, né? Mas eles registraram até 2 quilômetros, né? E eu imagino até que ela vai a distâncias maiores, porque ela voa, encontra o local, continua a voar no dia seguinte, né? Não é uma questão tão fácil da gente determinar. Mas a mobilidade dela é muito grande, ela tem uma facilidade de voo, não apenas a distâncias longas, mas também a questão vertical, né? Antigamente o pessoal achava que a mosca voava a 10 metros, mas ela voa muito mais de altura, né? Então, é uma questão difícil de responder, não se tem uma resposta exata, né? Mas a gente sabe que a mobilidade dela é muito grande. Aqui nós temos mais algumas perguntas, né? O Leonardo tem uma dúvida, né? Que é sobre Leonardo Alonso. Boa tarde, as Azamax funcionariam em iscas tóxicas para a mosca das frutas? Eu não sei se a Miri quer responder, mas o Azamax, na verdade, é um produto que tem uma certa repelência, né? E vários trabalhos foram feitos para mosca e foi verificado que não tem efeito para mosca, né? A mosca não é afetada pelo Azamax. Azamax é um produto com óleo de Nim, né? E existe a utilização dele para aplicação para ácaros, né? Para alguns pulgões, no sentido de afugentar. Mas para mosca a gente não tem obtido resultados positivos. A mosca não tolera bem o Azamax. De acordo com, indo de encontro com o Dori, eu nunca recomendei Azamax para mosca. Se é produtor orgânico, faz controle massal, enche de garrafinha, eventualmente, se tem muita população, entra com, que o Dori colocou na apresentação, entra com Succes, mas não se justificaria, a meu ver, usar o Azamax, mesmo porque se a gente falar de custo, 1 litro da proteína hidrolisada de origem animal, você compra 1 litro de Azamax, chega a estar R$120, ou enfim, você compraria 4 de proteína hidrolisada e dilui, faz 8 litros e dá para fazer umas
80 garrafinhas, 70 garrafinhas e fazer uma boa cobertura de pomar. Então, a gente não recomenda, e além do que o Dori falou, em relação à eficiência. E também tem um questionamento muito grande por parte dos orgânicos em relação ao Azamax ou os produtos à base de NIM em relação à seletividade. Só considerações. Nós já estamos indo para os finalmente. Aqui o Dorica saiu, nos abandonou, mas eu acho que ele volta daqui a pouco. Não, a minha câmera caiu, não sei, não tô tentando colocar de volta, mas está difícil. Não, tudo bem, vai tentando aí, mas nós escutando e tu escutando a gente, está ótimo. O Jair Griebler. Na terra natal do Dori, beira de barragem, a população de mosca é monstruosa. Não sei se tu quer comentar aí sobre a tua terra, Dori. O Jair, na verdade, colocou essa informação porque tem o município de Aratiba, na verdade, tem uma área muito grande de citros. E mosca lá, realmente, segundo o Jair, é um problema sério. Aliás, aonde não tem mosca, né? Tem por tudo quanto lugar. Então tá, o João, agora Pedro Henrique, pergunta para o João qual a média de ganho de produtividade dos citros quando ele utiliza as táticas de manejo da mosca, como monitoramento e aplicação. Sim, com certeza. Dependendo, se não fizer nada, vai ter uma queda de frutas muito grande, assim, em porcentagem eu não saberia te dizer, mas tranquilamente, se uma caixa por pé, 2 caixas por pé de fruta caída no chão, se não fazer nada, né? Então, tu imagina isso num pomar grande, a quantia de caixas que tu vai ter fruta estragada, se tu não fazer nenhum tratamento, nenhuma captura com as garrafinhas, então dá uma perda bem grande. Sem contar, né, João, aquelas que tu colhe e depois vai ficar sabendo que tá a mosca. Quando a gente chega na prateleira, vai comprar, né, aquela bergamota bonita, no segundo dia ela já tá molinha num pontinho, ali é o dano da mosca, né? Com certeza. Gente, agora a gente tá boa a conversa, né? Espero que a gente tenha oportunidade de mais vezes poder se reunir e poder falar um pouco mais, né, sobre esse problema. No meu ponto de vista, como técnico, é um problema que na fruticultura em geral ele é crônico, porque ele atinge várias frutas, né? E é sempre um problema, a gente está sempre estudando e a gente está sempre descobrindo novas formas de cercar a mosca e montando novas estratégias, mas o importante é a gente se manter sempre atualizado, né? Queria agradecer ao Dori, à Miriam, ao João, né, por essa tarde tão enriquecedora, né? E espero que a gente tenha oportunidades para frente presenciais, né? Mas a gente sabe que hoje a gente também já dispõe dessa nova ferramenta e que os agricultores estão já começando a dominar, né, João? E quem não dominar, né, vai ficar complicado. Pessoal, queria convidar todos para a nossa próxima, o quarto e último módulo do curso de fruticultura, né, que vai ser no dia 24, também nesse horário, às 13h30, onde a gente vai abordar a cultura da amora e do murtilo. Então, desde já, vocês estão todos convidados para estarem aqui no canal do YouTube da Embrapa para o nosso próximo encontro. Agradecemos a todos pela participação e até quinta-feira. Tchau.